Bora, 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 meu Flamengo. Bora, 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 ver ser campeão. Tá, a música não é assim não, mas cheguei! É! Tô chegando dia de decisão. Hoje tem a oitava de final da Copa do Brasil. Tem Fla-Flu. Ai, Felipe, é Fluminense e Flamengo hoje. Manda é do Fluminense. Caguei e andei. Aqui no canal do Felipe Fontoura é sempre Flamengo antes e dane-se. Ah, eu sou tricolor, não gostei, então não assiste. O canal tá escrito canal do Felipe Fontoura, você entra, tem uma camisa do Flamengo, símbolos do Flamengo, tudo do Flamengo. Se você é tricolor e tá vendo esse vídeo, é problema seu, dane-se. Dia de decisão, meus amigos e minhas amigas, e pela primeira vez na história, o Flamengo enfrenta o Fluminense numa Copa do Brasil, no mata-mata de Copa do Brasil. Então, como o próprio marketing do Flamengo está divulgando, um novo clássico. E esse novo clássico a gente espera que seja um novo clássico literalmente também, pensando no último confronto que a gente teve contra o Fluminense. No último jogo a gente perdeu por 4-1. E não só perdeu, né? Porque perder, eu sempre digo para vocês, no final das contas foram 2 jogos. O agregado foi 4-3, o Flamengo vence 2-0 o primeiro jogo, depois 4-1. Perder a parte do jogo, o que não pode é o que aconteceu naquele jogo, né? Lá naquele fatídico dia de decisão do Campeonato Carioca, a gente se envergonhou com o time caminhando em campo, com o time andando, o time se escondendo do jogo, jogadores que deveriam tomar a frente, a rédea da partida, sempre atrás do adversário, sempre se escondendo literalmente. Literalmente, eles procuravam um jogador do adversário que tivesse entre ele e a bola para ficar atrás. É brincadeira de pique-esconde mesmo, quando você entra aqui, ó. Não me acha não, tá ligado? Foi isso que o Flamengo fez no jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, no Carioca, e agora na Copa do Brasil a gente espera que seja diferente. Os dois times evoluíram, andaram, os dois times caminharam desde aquele encontro lá na decisão do Campeonato Carioca e chegam hoje a esse encontro na Copa do Brasil com dois times modificados, né? Com dois times com algumas alterações. O Fluminense, por exemplo, não tem o Alexander e não tem o Keno. São dois jogadores rápidos, dois jogadores que poderiam ser problema para o Flamengo, eles não podem jogar por motivos de lesão. E a gente chega apenas sem o Davi Luiz, ao que tudo indica, né? Apenas sem Davi Luiz e Mateuzinho, que continua com a fratura na canela, continua se recuperando, etc. Mas o Flamengo chega com, por exemplo, alguns retornos, como Guilherme Varela, Felipe Luiz, Thiago Maia, todos esses jogadores, o Gerson, todos esses jogadores ontem, a gente tem a imagem dos treinos, e nas imagens dos treinos do Flamengo, todos esses jogadores voltaram, todos esses jogadores se recuperaram e todos estão à disposição do professor Sampaoli. O que deu mais susto, né, o que foi a grande dúvida até o tardar do dia, porque são dúvidas diferentes, eu já vou falar do Gerson, etc. Mas a nossa maior dúvida ali tinha sido o Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha ainda ficou fazendo exame no final do dia, etc. Ainda estava se certificando se tinha condição ou não do jogo, mas no apagar das luzes da noite de ontem, né, na hora que apagam as luzes do Ninho do Urubu e todo mundo vai para casa, a gente recebeu a bela informação de que o Matheus Cunha aparentemente está pronto para o jogo e também está liberado. Sendo assim, o Flamengo tem quase todo o elenco na palma da mão. Dos 5 jogadores do último confronto contra o Fluminense, foram 5 jogadores que acabaram saindo no intervalo do jogo, né? Matheus França, Thiago Maia, o Matheus Cunha, o Davi. Bom, desses jogadores todos, desses 5 jogadores, apenas o Davi Luiz deu ruim de fato, né? Apenas o Davi Luiz não vai conseguir estar à disposição do professor Sampaoli hoje. Como eu te falei, do lado de lá tem duas ausências, mas tem um treinador que está há muito tempo com o time e que tem um pouco mais de facilidade para recuperar essas ausências, como por exemplo ele tem voltas, né, importantes. O Fluminense tem a volta do André, um baita jogador, um belo jogador, às vezes meio babaca, às vezes fala umas bobagens, mas dentro de campo, com a bola rolando, é um bom jogador o André. E também tem a volta do Samuel Xavier, então 2 jogadores importantes para a formação do Fluminense. Enquanto a gente tem essa porrada de volta, talvez a mais importante seja a do Gerson. Foi muito bom ver o Gerson treinando em ritmo de jogo. Felipe Luiz também está treinando em ritmo de jogo, a gente não vê o Felipe Luiz jogando há muito tempo, né? Tem muito tempo que a gente não vê o Felipe Luiz jogando com ritmo de jogo. E a gente está aqui um pouco feliz de ver a volta do Felipe, mas é obviamente, nesse caso, uma opção de banco. O Gerson depende muito da loucura do professor Sampaoli, né? Porque de fato o Gerson, dos últimos jogos, dos últimos confrontos que a gente viu com o próprio Sampaoli, é titular absoluto. Só fica uma questão na nossa cabeça se ele tá com ritmo, né? Se ele tem essa intensidade, se ele tem esse ritmo de jogo
para poder já voltar num Fla-Flu. Mesma coisa para o Guilherme Varela. Então acredito eu que teremos aí algumas alterações, mas muito baseado na loucura do professor Sampaoli. Como a gente sabe que foi talvez seja o único consenso que nós todos tenhamos sobre o Sampaoli é maluco. Acho que esse é o único consenso que todo mundo tem, né? Há alguém que acredita que o Sampaoli não é louco? Não, né? Todo mundo sabe que o Sampaoli é maluco. Eu quero trazer aqui alguns dados, então por isso eu acho que a gente pode assistir hoje a volta do Gerson já como titular, tá? Eu acredito que a gente pode ter o Gerson como titular, acredito aí se o Gerson não puder, acredito na manutenção do Vitor Hugo e do Pulgar, acredito aí. Então, temos aqui as prováveis escalações. O Fluminense deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, como eu te falei aí, o Nino, o Felipe Melo e o Marcelo, o André, o Lima, o Ganso, Gabriel Pirani e lá na frente Arias e Cano. Como eu também te disse, o Keno está fora, né? Arias e Cano. O Lelê também está fora, o Lelê não pode nem entrar, né? O Lelê não é titular do time do Fluminense, mas não pode nem jogar, porque o Lelê veio do Volta Redonda e já jogou a Copa do Brasil. Então na Copa do Brasil, você sabe, jogou uma vez por qualquer time, não pode mais ser inscrito por outro até o fim da competição. Quem mais? Aí vem o time do Flamengo, né? O Fluminense vem de 2 vitórias, é importante a gente deixar claro, vem de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, venceu o Cuiabá e venceu o Cruzeiro, né? O Cruzeiro naquele fatídico pênalti lá contra o do Henrique Dourado e do Bruno, que eles brigaram, foi o 2-0 do Fluminense lá, e o Fluminense vence o Cuiabá também. E o Flamengo também vem de 2 vitórias. Então os dois vêm de cenários muito parecidos, o Flamengo vem da vitória contra o Goiás, também 2-0, e da vitória contra o Bahia. Essa aqui foi uma vitória de 3 pontos, fundamental para o Flamengo, mas uma vitória que deixou a gente com o pé atrás, né? Uma vitória que deixou o torcedor do Flamengo, pelo fato de ter 2 jogadores a mais, um pouco com o pé atrás. A provável escalação do Flamengo, então, eu acredito, tá? Que vai ser Matheus Cunha, tá? Vou dizer o que eu escrevi aqui, o que eu montei, tá? Matheus Cunha, Wesley, não é o que eu quero, gente, é o que eu acho que vai ser. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Vitor Hugo e Pulgar, né? Gerson, Arrascaeta, Matheus França e Gabigol. Tô acreditando nesse time. Matheus França treinou entre os titulares, mas tem sempre a possibilidade de, se o Everton Cebolinha tiver melhorado, que também, apesar de ter treinado com o time, etc., o Everton Cebolinha é um dos que tinha uma lesão um pouquinho mais chatinha dos que saíram lá do jogo contra o Bahia. Por isso eu acho que o Everton Cebolinha não vai ser titular hoje. Acredito. E sendo assim, na minha concepção, entraria o Matheus França no lugar dele. Eu falei o tempo inteiro que o Flamengo só tem uma ausência, né, do Davi Luiz, e esqueci rudemente do Pedro. O Flamengo também tem a ausência do Pedro. O Pedro também está fora desse jogo. Também não tem condição por motivos de lesão, etc. Pedro também não deve jogar. Não deve nem ser relacionado. Uma pena, porque o Pedro faz bastante falta no time do Flamengo. O que mais que eu tinha colocado aqui? Já falei do primeiro Fla-Flu, Varela, Gerson, no Davi Luiz, Alexandre Keno, acho que eu botei todo mundo aqui. Queria falar com vocês da maior média de público, né, do Brasileirão. Até então, mesmo no péssimo momento do Flamengo, o Flamengo é o time com o maior público até agora. O Flamengo tem, depois das 6 rodadas aí, o público de 46.978 pessoas, e é o maior público. Em segundo lugar, o São Paulo. A torcida do São Paulo ficou animada com a chegada do Dorival Júnior e deu uma reavivada aí no seu ânimo. O São Paulo tem uma média de 44 mil torcedores, o Flamengo tem quase 47, o São Paulo quase 44, o Corinthians tem quase 40, o Fluminense quase 39 aí, Palmeiras quase 30, tem 38,5, Bahia, Fortaleza, Vasco, Cruzeiro, Atlético e a pior média é a do Bragantino, lá embaixo. O Red Bull Bragantino, que a gente sempre fala aqui, que é um time que até tem torcida da época do saudoso Bragantino, mas hoje é um time de empresário, né? Hoje é um time de empresários, etc. Então, não é muito o caso. Ainda falando sobre o clássico, né? Ainda falando sobre o clássico, o Cacau Cota, diretor de relações do Flamengo, ele abriu algumas aspas aí sobre o Fla-Flu. Ele botou: não gosto de expor publicamente a arbitragem antes de jogos. Aspas dele, tá? Mas o mimimi contra o Flamengo está passando dos limites. Espero que essa pressão sobre a arbitragem, antes, durante e depois dos jogos, pare imediatamente. Até porque o nosso adversário gosta de pautar a arbitragem dentro e fora do campo, com a participação de dirigentes, técnicos, comissão técnica e jogadores querendo apitar e direcionar a arbitragem. Vamos contra tudo e contra todos, de olho em um trabalho transparente na CBF. Na marra, no grito e no mimimi não vai. Vamos defender a instituição Clube de Regatas do Flamengo sempre.
essa é uma estratégia adotada pela diretoria do Flamengo, porque os clubes todos vão a público, né? Você sabe que aqui a gente evita bastante dizer que a arbitragem prejudica o Flamengo, porque eu não acho nem que ela prejudica, nem que ela ajuda, eu acho que a arbitragem no Brasil é ruim. Mas sim, há um movimento dos presidentes, técnicos, etc. Nessa eu vou concordar com o Cacau Cota, que eles fazem uma pressão antes do jogo, né? Falam pra cacete, mostram lances, e como a diretoria do Flamengo não faz isso, o árbitro entra pressionado. O árbitro sempre entra pressionado e tendencioso a apitar contra o Flamengo. De tanto que ele ficou ouvindo, né? De tanto que ele ficou ouvindo nos bastidores, que o Flamengo é ajudado, o Flamengo é ajudado, o Flamengo é ajudado, ele entra em campo e qualquer coisa que for contra o Flamengo, ele vai apitando. Por isso é fundamental sim que o Flamengo se posicione antes dos jogos também. Só não sei se é essa resposta que o Cacau fez. Talvez essa estratégia seja de mostrar lances a favor do Fluminense. Tem que jogar com as armas que esses caras usam. Não adianta talvez só ficar reclamando e falando, etc. Talvez tenha que usar as armas que eles usam. Numa guerra, né? Se alguém tá te atirando de um lado, você atira do outro. Muito bonito oferecer a outra face, mas no futebol não é bem assim, né? Tá? Então é isso. Queria fazer essa colocação também. Temos um jogo então muito complicado, agora para eu falar a minha opinião rapidão, teremos um jogo muito complicado. O Fluminense e o Flamengo chegam no dia de hoje em situações muito opostas. A verdade é essa. Apesar de tudo que eu desenhei para você, tem 2 desfalques no Flamengo, Davi e o Pedro, tem 2 desfalques no Fluminense, Alexander e Keno, tem 2 vitórias num time, 2 vitórias do outro, os 2 vêm de 2 vitórias. Nos últimos 4 campeonatos cariocas, o Flamengo venceu 2, Fluminense 2, onde aparentemente há uma igualdade, e aí tem a história do clássico, né, que o clássico iguala tudo, mas a verdade dos fatos é que o Fluminense chega muito favorito, porque o Flamengo não conseguiu ainda apresentar um belo futebol. E o Flamengo precisa, para tirar esse favoritismo do Fluminense, igualar na vontade. Se o Flamengo hoje igualar na vontade, devagarzinho a nossa qualidade técnica volta a sobressair. E aí a nossa qualidade técnica voltando a sobressair, a gente tem sim chance de eliminar o Fluminense. Mas assim, tô te falando que precisa ganhar muito na parte física. Tem que ganhar muito na vontade. E a gente não tem visto essa vontade em campo dos nossos jogadores. Pelo contrário, a gente tem visto um time que faz um gol e para. A gente tem visto um time que faz um golzinho e desacelera, que não marca alto, que deixa o adversário trocar passe. Se deixar o Fluminense trocar passe, como deixou o Goiás, como deixou o Bahia, a gente perde o jogo. Então é muita atenção o Flamengo, é marcar em cima, é morder mais, é brigar mais, é não deixar o Fluminense raciocinar, não deixar o Ganso livre, não deixar o André livre. Esses caras, eles têm a cabeça pro passe, muito qualificado, o Ganso principalmente. Pô, deixar o Ganso livre no meio de campo, velho, um abraço. Então, temos que estar muito antenados nesse jogo. Tem que ser um jogo de 120% de concentração, não é 100%. 100% de concentração para esse time do Flamengo é pouco. Tem que ter 120% de concentração. Não vou conseguir botar aqui, mas tem um vídeo do Lisca Doido que, pô, eu super indico para todo mundo que veja. Falando do celular, né? Ele falou sobre concentração dos atletas mesmo. E ele usa o exemplo do Flamengo indo pro Mundial, que ele viu o ônibus passando lá contra o Al Hilal, e tá todo mundo no celular, sabe? E é uma prova da falta de concentração mesmo. O detalhe do celular, ele é importante porque ele reforça bem o como você tá desconcentrado da partida. Mas é em tudo, é em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Jogador desconcentrado não rola, bicho. O jogador tem que estar concentrado. O que o Lisca Doido fala pro Pilhado, nesse cortezinho que tá viralizando, ele fala assim, cara, tem dias que você faz a preleção, fala, monta estratégia defensiva, ofensiva, bola parada, você passa o tempão lá na preleção falando, explicando, movimentando o time, e porra, na hora que os caras você termina a preleção, velho, todo mundo pega o celular. Aí o cara já vai falar com a família, com a mulher, com a namorada, com a peguete, o outro já vai ver notícia de político, o outro já vai brigar no Twitter. Você desfoca pra cacete. Isso é um exemplo, eu repito, o exemplo do celular foi só um que eu achei interessante para mostrar como o jogador desconcentra e como é fundamental que eles estejam concentrados. Principalmente o time do Flamengo, que talvez seja o melhor exemplo de desconcentração, que é um time muito qualificado tecnicamente, mas que apaga no jogo muito rápido. Apaga muito rápido. Então, professor Sampaoli, ache uma forma de mantê-los atentos, de mantê-los acordados, porque se a gente brigar com o Fluminense, se a gente igualar na vontade, a gente vence. Mas se entrar na pomba molice, velho, que a gente tem jogado os últimos jogos, bem difícil. Bem difícil. Beleza?
É isso? Vambora? Hoje temos o nosso pré-jogo às 6 horas. Aquele pré-jogo espetacular que você adora, botando você pra participar, ouvindo tua voz, lendo bastante você. Então, às 18 horas esteja aqui. E antes disso, curte esse vídeo que você tá vendo agora. Mas não finge que vai curtir não, velho. Curte, não custa nada, é só apertar um botão. Qual é a tua preguiça, ô Thiago Maia? Ô, qual é a tua aí, ô Thiago Maia? É só apertar um botão, velho. Apertou? Se inscreveu no canal? É só isso. Então, beleza. Agora sim, às 18 horas a gente se vê aqui ao vivo no nosso pré-jogaço. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.